Olá, meus queridos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Veritas. Neste canal, nós vamos conversar acerca de assuntos relacionados à história, à filosofia, à teologia, à literatura e assuntos afins que tratem sobre fé e sobre razão, que são as duas asas que nos levam à contemplação da verdade, como dizia já o saudoso Papa São João Paulo II. No vídeo de hoje, nós vamos conversar acerca de mais uma das fake news contra a Idade Média, ou seja, o mito da Idade Média como Idade das Trevas. Muito bem, o historiador Hilário Franco Júnior, ele coloca para nós uma ideia. Se numa conversa com homens medievais utilizássemos a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que estaríamos falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles se viam na época contemporânea, assim como nós. De fato, falarmos em Idade Antiga, ou Média, ou mesmo contemporânea, representa uma rotulação a posteriori, né? Uma rotulação que veio depois. É uma satisfação da necessidade de se dar nomes aos momentos passados. No caso do que chamamos de Idade Média, foi o século XVI que elaborou tal conceito, né? Ou seja, ou melhor ainda, tal preconceito, pois o termo expressava um desprezo, um preconceito, né? Indisfarçado em relação aos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. O século XVI, né, e os seus filósofos, os seus pensadores iluministas, viam o renascimento da civilização greco-latina. E, portanto, tudo que tiveram entre aqueles picos de criatividade artístico-literária do ponto de vista do século XVI e dos seus pensadores, é claro, né? Não passara de um hiato, de um intervalo, logo, de um tempo intermediário. Assim estamos falando de uma idade média. Admirador dos clássicos, o pensador italiano Francesco Petrarca, que viveu entre os anos de 1304 e 1374, já se referia ao período anterior ao período que ele viveu como Ténebre. Nascia o mito historiográfico da Idade das Trevas. Já em 1469, o bispo Giovanni Andrea, bibliotecário papal, falava já em média tempestas, literalmente, tempo médio, mas também com um sentido figurado de flagelo, de ruína. A ideia, no entanto, foi se enraizando quando, em meados do século XVI, o pensador Jorge Vasari, numa obra biográfica de grandes artistas do seu tempo, popularizou o termo Renascimento. Assim, por contraste, difundiram-se em relação ao período anterior as expressões média aetas, média antiquitas e média tempora. De qualquer forma, o critério de início era simplesmente filológico, ou seja, eles tentavam fazer somente uma filologia acerca do que eles estavam tratando, que opunha-se o século XVI, que buscava na sua produção literária utilizar o latim nos moldes clássicos, aos séculos anteriores, caracterizado por um latim bárbaro. O latim bárbaro, este latim que deu início às nossas línguas latinas, ou seja, o português, o espanhol, o francês e o italiano. Mas foi no século XVII que, ainda com aquele sentido filológico, que passou a prevalecer a expressão medium aevum, usado pelo francês Charles de Frezin du Cange, em 1678. Mas o sucesso do termo veio com o manual escolar do alemão Christopher Keller, em 1707, conhecido também pela latinização de seu nome, Cellarius, publicados em 1688, intitulado
Historia Mediae Aeve a temporis Constantini Magni at Constantinopolim a turtis captam deducta. Este livro contemplava outros dois do autor, um dedicado aos tempos antigos e um outro dedicado aos tempos modernos. Portanto, o sentido básico mantinha-se renascentista. A Idade Média teria sido uma interrupção, entre aspas, no progresso humano, inaugurado pelos gregos e romanos e retomado pelos homens do século XVI. Ou seja, também para o século XVII, os tempos medievais teriam sido de barbárie, ignorância e superstição. O século XVIII, totalmente anti-aristocrático e anticlerical, acentuou o menosprezo à Idade Média, visto como um momento áureo da nobreza e do clero. A filosofia da época, chamada de iluminista, por se guiar pela luz da razão, censurava sobretudo a forte religiosidade medieval, o pouco apego à Idade Média, um estrito racionalismo e o peso político de que a Igreja Católica então desfrutara. Sintetizando tais críticas, o filósofo francês Denis Diderot afirmava que sem religião seríamos um pouco mais felizes. Para o também filósofo Marquês de Condorcet, a humanidade sempre marchou em direção ao progresso, com exceção do período no qual predominou o cristianismo, isto é, a Idade Média. Para o também francês Voltaire, os papas eram símbolos do fanatismo e do atraso daquela fase histórica, por isso afirmava em tom de ironia que é uma prova da divindade de seus caracteres terem subsistido a tantos crimes. A posição daquele pensador sobre a Idade Média poderia ser sintetizada pelo tratamento que dispensava à Igreja, ou seja, ele dizia que a Igreja Católica era a infame. No entanto, no século XIX também, apesar de tentarem romantizar a Idade Média, tentando trazer para ela os seus castelos, a sua história, os seus romances, ela foi tão preconceituosa para com esse período como os seus séculos anteriores. Foi somente no século XX que finalmente passou-se a tentar a ver a Idade Média com os olhos dela própria, não com os daqueles que viveram ou vivem noutro momento. Entendeu-se, no século XX, que a função do historiador é compreender e não o de julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se ver a Idade Média é a própria Idade Média. Com base nessa postura e elaborando para concretizá-la inúmeras metodologias e técnicas, a historiografia medievalística deu um enorme salto qualitativo. Sem risco de exagerar, pode-se dizer que o medievalismo se tornou uma espécie de carro-chefe da historiografia contemporânea, ou do século XX e do século XXI. Ao propor temas, experimentar métodos, rever conceitos, dialogar intimamente com outras ciências humanas, como a arqueologia, como a filologia, as ciências sociais e afins. Isso não apenas deu um grande prestígio à produção medievalística nos meios cultos, como popularizou a Idade Média diante de um público mais vasto e mais consciente do que os séculos anteriores. O que não significa que a imagem negativa da Idade Média tenha desaparecido. Infelizmente, ainda não é raro a gente encontrar pessoas que, sem conhecimento histórico, ainda qualificam de medieval algo que elas reprovam ou algo que elas não concordam. Pior, mesmo certos eruditos, não conseguem escapar ao enraizamento do sentido depreciativo e preconceituoso atribuído desde o século XVI à Idade Média. Assim sendo, ao analisar as dificuldades do século XX e início do século XXI, o francês Alain Minck falou mesmo em uma nova Idade Média.
No entanto, de forma geral, os tradicionais juízos de valor preconceituosos sobre aquele período ainda parecem recuar.